Olá, professor, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Google Slides. O Google Slides nada mais é do que o PowerPoint do Google. Quando você faz uma apresentação em Google Slides, você tem um conjunto de camadas empilhadas uma em cima da outra. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta camada aqui. E aí, professor, quando você entra no modo de apresentação, o que acontece então? Ali naquela primeira camada, naquele primeiro slide, você vai ter elementos de texto, você vai ter imagens, hoje em dia você pode ter até um vídeo ali. E aí você faz a tua apresentação sobre aquela parte do teu conteúdo que você vai apresentar. E aí quando você clica para avançar para o próximo slide, aquela camada sai da tela e aí sobe a próxima. E você vai fazendo isso subsequentemente até você terminar a sua apresentação. Basicamente é isso. E aí, o que eu queria falar para você é o seguinte: eu trouxe essa apresentação aqui porque eu considero essa aqui uma verdadeira apresentação de sucesso. Por quê? Porque eu acho que ela contém os elementos que fazem com que um professor tenha sucesso com a sua apresentação numa aula online. Porque olha só, o design visual, ele desempenha um papel crucial em uma apresentação de sucesso. É muito importante que você use um design, um layout atraente, porque isso vai deixar a sua apresentação impactante e envolvente. E eu sou suspeito para falar, mas eu acredito muito nisso. Você pode e deve criar apresentações impactantes e envolventes. A razão pela qual eu acredito muito nisso é muito simples. Nós, professores, hoje estamos competindo pela atenção dos nossos alunos. São muitos fatores que podem levar o seu aluno a se distrair e se desconectar de você. Então, a sua apresentação precisa ser impactante e envolvente. Bom, e hoje nós temos uma gama de imagens e vídeos que fazem com que esse nosso trabalho de transformar essa apresentação numa apresentação mais interessante, mais dinâmica, mais atraente, mais fácil. E isso é muito legal, porque se você consegue fazer isso, você aumenta a sua chance de manter a sua audiência super engajada com você. Mas aqui eu quero fazer um alerta. Lembre de que quando se trata de conteúdo, menos é mais. É muito importante tomar cuidado, evitar de sobrecarregar os slides com textos longos. Porque você, professor, você precisa lembrar que você é o indivíduo que retém o conteúdo. O slide, a sua apresentação, é uma ferramenta para te auxiliar e não para roubar o teu espaço ali. E eu acho que se você prestar atenção nesses detalhes, você vai encantar o seu aluno. E eu acho que você deve se esforçar para fazer isso. Tendo dito isso, eu gostaria de ir para uma outra apresentação. Então vamos imaginar um professor de história que vai dar uma aula sobre o descobrimento do Brasil. E ele tem um slide que eu acho que foi muito bem intencionado. Ele colocou o título, trouxe uma imagem para ilustrar e colocou o texto ali sobre o conteúdo daquela aula. Só que daí eu tenho que te falar uma coisa que já foi comprovado, estatisticamente inclusive. Essa é uma ferramenta muito boa para você perder o seu aluno, para você perder a atenção do teu aluno. Você, professor online, tem que tomar muito cuidado com isso, porque slides sobrecarregados de texto, ele é um dos principais defeitos. E um outro cuidado que você deve ter, professor, é com relação ao design visual inadequado. Fontes inadequadas, ou seja, fontes que dificultam a leitura daquele conteúdo que você vai jogar na tela, e também o uso de cores conflitantes. O slide fica feio realmente, e a tua audiência tende a rejeitar aquele apelo visual ali. Então você deve tomar muito cuidado com isso. E é por isso que nesse curso aqui, nós não só vamos te ensinar a colocar uma imagem num slide, nós vamos te ensinar como formatar o título de um slide, nós vamos te ensinar como colocar o conteúdo de uma caixa de texto, mas nós vamos te dar muitas dicas de como você pode fazer isso de uma forma mais interessante do ponto de vista de design para atrair a tua audiência. Bom, tendo dito isso, eu gostaria de te mostrar
mais uma apresentação. É um exemplo de um professor de matemática que, para praticar tabuada com os alunos, ele criou um joguinho em Google Slides. Então, é esse tabuleiro que você está vendo aí. Você tem, nesse jogo em particular, ele montou uma configuração para 6 alunos. E aí, ele tem aqui também à sua disposição esse cara que é um dado digital. Então, ele lança o dado, né? Como vocês podem ver aqui, ó, acabei de lançar o dado e caiu ali o número 5, como vocês podem ver. E aí ele volta para cá, para o joguinho dele. E aí o primeiro jogador, vamos imaginar que seja o jogador número 2 aqui, ele avança para a casa número 5. Quando ele chega na casa número 5, ele clica aqui e ele pode ir para a questão número 5, que é essa seguinte pergunta. 5 vezes que número que dá 40? Qual é o número que multiplicado por 5 dá 40? Aí o aluno, na cabeça dele, ele vai e responde, teacher, eu sei esse aí é o número 8. E aí você pode clicar aqui para ir para aquela resposta. Então a resposta para a questão número 5 é o número 8. E aí se aquele aluno realmente acertou, você deixa ele naquela posição, ou seja, ele ganhou aqueles pontos, e você clica aqui no sapinho para voltar para o seu tabuleiro. Eu sou suspeito por falar porque eu sou fã desse recurso aqui e eu aplico esse tipo de ideia há muito tempo nas minhas aulas. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, é a aplicação do elemento de interatividade na sua apresentação. Interatividade é muito importante, porque interatividade aumenta o engajamento e promove um aprendizado mais fluido, vamos dizer assim. O teu aluno retém mais informação com mais facilidade. Bom, e ao fazer isso dessa forma aqui, você acabou aplicando também um outro conceito que é muito forte hoje em dia, principalmente para as aulas online, que é o conceito de gamificação, que é você transformar uma atividade que você vai fazer com os teus alunos em sala de aula, no caso aqui numa aula online, em um jogo. Porque daí o aluno aprende de uma forma mais divertida e ele tem a sensação que a jornada de aprendizado dele parece que não passa de uma brincadeira. E aprender brincando é muito mais gostoso, é muito mais divertido. Por isso que eu fortemente te aconselho a não abrir mão desse recurso. Aqui nós vamos compartilhar muitas ideias com você e vamos te incentivar muito a também incorporar esses elementos na sua aula. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve.